Claudete, preste bem atenção. É a tua última pergunta ao vereador, tá? E desde já agradeço a presença tua. Você tem 1 minuto. Pega o microfoninho, coloca aí perto da menininha, um pouquinho mais acima da menininha aqui. Isso aqui. Isso. E vai, Claudete. Vereador, a população, em sua grande maioria, ficou revoltada com a postura que o senhor adotou quando foi à tribuna da Câmara e disse assim, eu vou agora completar a frase que o senhor me pediu. Eu sou o PT, eu sou Ricardo Correia e o resto é resto. Isso repercutiu de maneira muito negativa, provocando repulsa, em, pelo menos nas pessoas que estavam ali presentes ali na Câmara, né? E aí, como que o senhor lida com essa situação de chamar toda a população de resto? O resto é resto. Espera um minutinho, vereador. Essa é a pergunta-chave do programa, né? É o momento da resposta definitiva, vereador. E você tem 3 minutos para responder. Se você quiser também, pode ser que você não queira responder. Você vai responder? Vai mesmo? Então coloca aí o microfone pertinho da boca, que você é igual a Claudete. Vocês são mais iguais do que vocês imaginam. Até para segurar o microfone são iguais, viu? Aqui, ó. Pelo amor de Deus. No 3. Vai. Bom, Claudete, eu quis esse debate com a senhora, apesar que devia ser maior tempo, com mais perguntas, que eu queria responder tudo. Então, o que eu acho, volto a dizer, é assim, quando as pessoas no Facebook, inclusive a Claudete eu admiro ela, até que ela vai com a cara dela mesmo, ela não tem fake, eu te parabenizo por isso, você vai é aquilo, né? Só que eu acho, Claudete, que não sei porquê, se é esse fetiche que você tem por mim, você edita as coisas. Você edita as coisas, Claudete. Acho que o senhor que tem fetiche. Calma, deixa ele responder, por favor, responda. Então, deixa eu responder. Então, o que acontece? A Claudete, o que ela faz? Ela pega o restinho, eu quero que coloque na íntegra o que eu falei, não só o resto... Só um minutinho. Vereador, você quer que coloque um vídeo, né? Eu quero. Deixa eu até pausar aqui. Eu quero. Voltar aqui no tempo. Você quer que coloque o vídeo? Eu quero que coloque. Tá certo. Então, quando... Porque... eu vou dar uma pausa aqui, né? Não vou dar uma pausa, vou fazer o seguinte. Vamos seguir com o debate daqui. Você autorizou o vídeo, a gente cria uma nova pauta para colocar, para não atrapalhar a dinâmica, tá certo? E depois a gente faz uma reportagem. Então, olha, paramos aqui em 35 segundos. Legal, Nós vamos continuar, você não vai perder seu tempo. Vai. Então, eu quero dizer assim, que 3 semanas antes, ia ser votada a SEI. Apanhei pra caramba, antes de saber o que eu ia votar, o que eu não ia votar, apanhei pra caramba, inclusive da dona Claudete, da imprensa, sem saber lá no Facebook, o vereador vai votar contra, porque o vereador vai... Então, nos meus 5 minutos de explicação pessoal, eu fui claro. Para as pessoas que me questionaram se eu vou votar contra, se eu vou votar a favor, que me questionaram no Facebook, que me fez... Está lá. Eu respondi aqui que eu voto conforme o meu partido, porque eu sou PT, eu sou Ricardo Correia, e o resto é o resto, foi direcionado. Tanto que as pessoas que direcionou, aquilo virou um... E aí eu me preocupei, fui falar com todos os vereadores, inclusive o Luiz Maurício, que eu respeito muito, e eu faço mais debates lá em relação ao Luiz Maurício, porque ele é nosso concorrente para o governo federal, para o governo do Estado. Fui perguntar para ele, Luiz, você entendeu o que eu falei? Eu entendi. Nenhum vereador, fui para a imprensa, perguntei para você, perguntei para a Thalita, perguntei para quem estava lá, eu perguntei, o Dimas eu não sei se estava, e todo mundo entendeu exatamente, não sei se o Cris estava. Você estava, eu perguntei para você, e você falou que tinha entendido, Cris. Então, todas as pessoas a única pessoa que não entendeu foi você. E eu queria aproveitar, Claudete, esses minutos que eu tenho, eu queria pedir agora, porque nós, 10 vereadores, quando nós votamos o reajuste da alíquota, né, que não foi da alíquota. O aumento do IPTU. Eu queria que a senhora fizesse... eu peço um favor para a senhora. Quem votou contra a população foram 4 vereadores. Então, eu queria pedir para a senhora escolhe um dos 4 lá, faz uma foto grande e coloca os outros 3 pequenininhos. Porque eu tenho o maior orgulho de dizer hoje, nós votamos em prol eu votei e outros colegas, porque em momento nenhum eu votei
contra a minha consciência. Votei pela minha consciência. Vou falar outra coisa. Quando eu fui eleito, que às vezes a senhora e outras pessoas ficam me cutucando, eu não sou candidato a nada. Eu fui eleito por 4 anos. Eu tenho que responder por 4 anos. Se eu começar agora a me policiar, se eu começar agora... Vereador, deu seu tempo. Claudete, você tem aí a réplica, tá? Para responder, vai. Eu queria saber, ele falou que foi direcionado, o resto, a frase do resto que ele falou, eu queria saber se ele teve, assim, um alvo. Qual o alvo que foi, então? Aí eu gostaria de saber, porque toda a população que estava ali naquela noite, na sessão da Câmara, ficou, assim, revoltadíssima, falou, nossa, mas que vereador, que tipo de vereador é esse? Que postura? Ele perde uma grande oportunidade de subir à tribuna da Câmara e falar, assim, os projetos dele, mostrar os projetos bons que ele tem para a cidade. Ele perde uma grande oportunidade dessa, ele sobe lá e chama todo mundo de resto, inclusive os poucos mais de 200 votos que ele teve. Ele, olha, entendeu? Então, ele desrespeitou a população que falou para mim. Aquele povo que estava todinho lá na Câmara, assistindo a sessão, e que ouviu o senhor falando. O senhor subiu lá na tribuna da Câmara e falou isso daí. O senhor poderia ter aproveitado o seu tempo em apresentar os seus projetos em benefício do povo. Entendeu? Ó, vereador, você tem a tréplica agora, de 1 minutinho, pega o microfone. Tá bem? Tá tudo beleza? Vai. Claudete, foi direcionado sim, e para quem serviu a carapuça, não vou nem falar quem, foram as pessoas que me questionaram durante 1 mês se eu ia votar contra ou a favor da SEI. E eu votei a favor. Então, o que acontece? As pessoas que, na realidade, era um grupo que a senhora se encontrava, que aquilo virou, que aí me preocupou, eu fui falar com as outras pessoas, com a imprensa todinha que estava lá, e tem testemunhas aqui, falei com o Tuca, falei com a Thalita, falei com o Cris, falei com os vereadores todos, e todos entenderam. A única pessoa, infelizmente, que não entendeu foi a senhora. Mas a senhora me deu uma oportunidade que eu vou me candidatar. Se eu me candidatar, porque eu estou pensando em me candidatar aqui a síndico do prédio aqui da cidade, eu vou me com o síndico do resto. Eu gostei, porque nós estamos pretendendo fazer um projeto de reciclagem, né? E eu vou começar a usar o vereador do resto, e talvez até prefeito do resto, vai ficar legal. Entendeu? Tá joia. Ó, a tréplica aí do vereador Ricardo Correia. E agora, foi a última pergunta sua, Claudete? Não posso fazer mais uma? Não pode. Só se você permitir. Ah, não, eu permito sim. Ó, foi calma todo mundo. Sem turma, gente, sem turma. Prestem bem atenção. Ó, quando começamos esse debate, eu falei para cada um. Presta atenção. Eu falei para cada um que seriam 3 perguntas. É uma forma de a gente dinamizar o tempo do programa, encaixar no último bloco, mas você sugeriu que, caso possa fazer mais uma pergunta. Se você puder fazer mais uma pergunta, o Ricardo poderia fazer mais uma pergunta para você. Agora, a pergunta que eu faço ao Ricardo. Ricardo, quer quebrar essa regra para mais uma pergunta? Não, eu até queria, mas não quero mais não, porque a forma da Claudete, ela quer ganhar tudo no grito. Né? Foi um acordo... Então, eu sou contra. Eu acho assim, se fosse numa boa, eu até nem faria mais perguntas, deixaria você fazer. Eu só queria saber, eu só ia perguntar Claudete. o boicote na UPA. Claudete, calma. Ó, então faz o seguinte, você tem agora a tua pergunta, ela vai responder e você pode usar o tempo. Minha pergunta eu uso. Isso. Você pode usar, você entendeu? E aí vocês transformam isso no bate-boca aí dentro do tempo que vocês têm. Então veja bem, você tem 1 minuto para fazer a pergunta. Mas não significa que esse 1 minuto você precise necessariamente fazer uma pergunta, assim como a Claudete tem 3 minutos para responder e, não quiser responder, contar carneirinho, ela pode fazer também. Então, Ricardo, presta atenção, é a tua última pergunta e participação ativa no debate. Use bem... Tem a tréplica, né? Tem a tréplica. Use bem teu 1 minuto. Vai. Claudete, rapidamente, outra coisa que você editou. Por isso, hoje eu estou satisfeito aqui e pena que não continua. Podia até continuar, mas como a senhora, mais uma vez... A gente marca um outro, não tem problema. Como a senhora mais uma vez quis ganhar no grito, então nós perdemos essa oportunidade. Porque na realidade a senhora está dando uma oportunidade. Parece que essas perguntas a senhora fez que eu passei para a senhora. E eu agradeço.
o boicote do UPA foi o seguinte, mais uma vez, uma reunião que nós estávamos, a dona Claudete filmando, todos os vereadores estavam dizendo, e teve um vereador antes de mim, que eu não vou citar nome, esse vereador falou que estava tendo problemas no UPA, que estava tendo assédio moral no UPA, que no UPA tinha... E aí, o que esse vereador, como ele foi do governo anterior, eu peguei e falei para ele que esse problema já vinha de governos anteriores, né? E que, na hora, eu até usei, na realidade, não assédio moral... Deu o tempo. E, Claudete, você tem 3 minutos de resposta. Presta bem atenção. Caso você queira, você pode doar os seus 3 minutos, se o Ricardo concordar, para ele terminar a explicação. Mas isso é você quem deve decidir. Vai, como que vai fazer? Não, eu ainda tenho alguns minutos daquela hora que eu não usei todos os 3 minutos, né, Cris? Não. Ali não conta como crédito no final? Não. Você vai ter, Claudete. Agora a resposta, o Ricardo terá a réplica e a tréplica. E aí você Não, eu só vou responder em cima da pergunta, da explicação que ele fez. Até eu quero aqui, você falou do vídeo, né? Que pode colocar o vídeo na íntegra. Inclusive do boicote. Vamos fazer o seguinte, os 2 vídeos pode colocar? Então eu vou fazer o seguinte, após o debate, nós vamos colocar esses 2 vídeos. E quem vai fazer o juízo de valor é o telespectador. Pode ser? Lógico. Pode ser? Claro. Então tá bom. Então preste bem atenção, Claudete. Você tem 3 minutos. O que você vai fazer? Você vai usar esses 3 minutos ou você vai dar para o vereador terminar o raciocínio, já que você estava tão interessada que ele terminasse? Não, eu só vou concluir, depois o tempo que sobrar, ele pode terminar a explicação dele. Então tá bom. Vai, continua. Então, aquela vez que nós fomos lá, nós fomos à Câmara, numa reunião com a empresa que administra a UPA, e o senhor falou assim, em frente a todos lá, e eu estava gravando, que o senhor sabe que está tendo boicote na UPA de funcionários da administração anterior que querem agora derrubar o governo atual e que o senhor tem até os nomes das pessoas que estão boicotando lá dentro da UPA. E esse boicote que está havendo, eventualmente está havendo dentro da UPA, que o senhor afirmou que está tendo, e o senhor sabe até os nomes das pessoas, isso daí é muito perigoso, é muito sério. Porque já pensou se uma pessoa boicota um remédio para um paciente, só para ferrar a prefeita? Não pode. Isso daí não pode. Então, nós fomos ao Ministério Público, não sei nem se o senhor já foi convidado a esclarecer para o Ministério Público os nomes, citar os nomes das pessoas do boicote e por que está tendo boicote na UPA. Então é o seguinte, parou aqui, Ricardo, você tem mais 2 minutinhos do tempo da Claudete e mais a réplica, entendeu? Bom, calma, vai. Bom, Claudete, telespectadores e Cris, o que eu quero, até esse do boicote do UPA, eu queria que vocês consultassem também o vereador que falou antes de mim. Quem foi o vereador? Não, eu não vai falar. Citar. Certo, tudo bem. Se o vereador concordar, porque ele que começou a citar de assédio moral, ele falou várias coisas, falou muito mais tempo que eu, então depois eu falo para você quem é o vereador. Eu também falei de assédio moral lá. Pronto, de assédio moral, você devia estar, e você sabe quem é o vereador que falou antes de mim. E até uma forma de eu cutucar ele, o que eu disse? Eu disse que realmente tem, mas que não é desse governo, que vem de governos anteriores. E disse sim, disse que... Naquela câmera ali. Continua. E disse assim, que tinha assédio moral, né? Que tinha assédio moral, que ele mesmo disse, então por isso vocês consultam ele, se ele permite que coloque a edição com ele, porque não adianta colocar tudo que eu falei. Então pronto, mas precisa pedir para o vereador, se ele, porque eu acho que seria uma sacanagem. Claro. De colocar. Não, nós não vamos fazer nada sem... O que a gente acordar aqui está acordado. Fora disso... Então, em momento nenhum, eu tenho filha que é enfermeira. Eu jamais falaria isso. Mas então está havendo boicote? Não. Que o senhor falou? Espera. Continua, Ricardo. O problema da Claudete é isso. Amanhã, ainda bem que ela não vai conseguir editar isso, Cris, não quero que essa fita vá para ela. Não vai porque editar. Senão amanhã ela edita e pega alguma coisa que eu falei. Então é muito difícil. Por isso foi bom esse debate,
para eu questionar a senhora. Infelizmente tem a última pergunta aqui que eu não fiz, mas eu ainda vou fazer essas perguntas para a senhora, nós vamos marcar um outro debate, que aí eu vou querer ver. Eu devia ter antes feito isso, mas como eu queria responder Ricardo, a respeito do... a chance de você fazer essa pergunta é agora que você tem a réplica.